Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente, o caminho do perdão sem mistérios. Hoje esse episódio promete. Conta pra gente, Lu, quem é a nossa convidada de hoje? Nossa convidada é uma querida Heloísa Capelas. A gente recebe essa autora do best-seller, que fala sobre perdão. Ela é empresária, palestrante e é conhecida por traduzir autoconhecimento de um jeito direto e aplicável no dia a dia. Ela é autora do Mapa da Felicidade, que é um livro que nasceu durante um momento bem marcante da vida dela e que convida a pessoa a honrar a própria história. Olha só que bonito. E voltar para a própria verdade. No papo de hoje, o foco é o tema que vem martelando, a Heloísa martela com muita coragem, que é o perdão e o auto-perdão. Não como uma frase bonita, tá bom, gente? Mas como uma virada de chave para a sua vida, para você parar de carregar o que já te feriu e conseguir recuperar a própria paz. Além disso, a Heloísa é CEO do Centro Hoffman, que promove um curso de autoconhecimento e, mais importante, que a gente estava conversando aqui. Ela fala sobre o poder do auto-amor, que é uma chave maravilhosa para uma vida que realmente faz sentido, né, Heloísa? Que Seja realmente. muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Vocês são umas queridas, muito obrigada. Que maravilha, mais uma vez, gratidão, muito obrigada, Heloísa, pela sua disposição, seu tempo, e não vamos perder, né, gente? Olha aqui, ó, eu fiz questão de ler, fiz várias anotações, porque é fantástico. Afinal de contas, Heloísa, o que é o perdão? O perdão é um sentimento, né, Uhum. que todos nós temos. A gente tem uma gama, um punhado, um monte de sentimentos que sustentam os nossos comportamentos, né. Então sentimentos e pensamentos, eles sustentam, dali de pensamento, sentimento deriva todos os nossos comportamentos, como que a gente aparece no mundo, né. O Bob vai nos dividir em 4 inteligências, Hum. para explicar esse ser humano. Então ele vai dizer que o que aparece no mundo é só uma inteligência física, é essa aqui, que a gente pega, sente, vê, né, disseca, entende, Uhum. mas que habita nesse corpo físico outras 3 inteligências. A inteligência emocional, que é razoavelmente entendida hoje, né. Uhum. A inteligência intelectual, essa que todo mundo conhece, todo mundo Uhum. gosta dela, né, e a inteligência espiritual, e não tem nenhuma conotação religiosa, é a sua conexão com você e com o entorno. Então essas 3 inteligências habitam o corpo físico. O corpo físico é que expressa, né, tudo isso, embora ele seja uma inteligência tão importante quanto as outras 3, é ele que aparece no mundo em forma de comportamento. E o perdão é um desses sentimentos, que fazem parte da nossa inteligência emocional. Então, quando as pessoas dizem: "Eu não consigo perdoar", é mentira. Todo mundo consegue, porque é uma coleção de sentimentos que a gente tem. Uns mais escondidos, uns com menos acesso, né, porque a gente não tem a experiência de vivê-los e de senti-los, outros mais aflorados, mas todos nós temos todos esses sentimentos, é uma questão de descoberta e de treino. Perfeito. E, Heloísa, o que não é o perdão? Porque ouvimos muito dizer: "Ah, deixa pra lá, é só esquecer". É. Bom, o perdão primeiro não é piedade, Perfeito. não é achar ninguém coitadinho. "Ai, coitado, eu perdoo". Essa é uma posição soberba, é uma posição de superioridade. Eu tenho pena de quem é menor do que eu, Tá, de quem está no estado pior do que o meu. Então isso não é perdão, tá. né. Perdão também não é misericórdia, perdão não é piedade, não é pena. O perdão está ligado à compaixão. Hum. E a compaixão é o sentido mais profundo de igualdade que a gente pode sentir pelas pessoas. Compaixão é assim como você, eu também. E assim como eu, você também. É todo mundo no mesmo plano e a partir daí eu desenvolvo o perdão.
Então, perdão não é o coitadinho dele. Ai, como ele é pior que eu, então deixa para lá. Perdão não é o que vem de baixo não me atinge, né? Uhum. Não é nada disso. O perdão também não é esquecer. Eu brinco com os alunos e digo para eles, então, só se a gente tirar um pedaço do seu Uhum. cérebro, né? Se a gente tirar um pedaço da memória, daí Uhum. você vai esquecer. Não vai só esquecer isso, esse é o risco, né? Você vai esquecer todo o resto. É. É. Então, perdão não é esquecer, a gente vai lembrar sempre. O que acontece é que ele perde o peso, essa lembrança perde a dor. Então, o perdão libera a gente da dor. Para a gente ficar magoado, eh, e continuar magoado, eu preciso ficar me magoando o tempo inteiro. Então, eu preciso lembrar e sentir a mágoa o tempo inteiro dentro de mim para dizer eu não consigo perdoar. Nossa, precisa ser muito forte, né, para manter É o o que as pensamento. pessoas fazem, né. Então eu estou magoada com um marido que me traiu, há 11 anos atrás, Meu nossa. né. Eu Sim. fico sentindo e ressentindo essa traição para poder me manter perto do algoz, para que o algoz pague por isso. Um autoflagelo mesmo, né. É É burrice. quase como É puxar uma o freio de mão burrice. da vida, né. É, É, é. você puxa o É freio de mão falta do de fluxo. exatamente, é falta de inteligência emocional grave, Total. grave, né. Eu brinco com os alunos, eu digo: "Você está sendo burro", e não é burro intelectual, é burro Sim. emocional, né. Esta inteligência você está travando. Eh, o perdão é mais ou menos assim, o algoz me machucou e sou eu que pago essa conta. Com a intenção, eu fico com raiva, ressentida e desejando o mal para o outro, para que ele pague essa conta, porque ele me fez mal. Mas às vezes ele nem sabe que me fez mal, ele vai indo muito bem obrigado, e eu estou segurando essa dor, eu não paro de sentir essa dor. Eu traumatizei e retraumatizo todos os dias, e aí quando eu conto essa história, eu choro de novo, eu tremo de novo, me falta o ar de novo, e é por isso que eu não consigo perdoar, porque Uhum. na minha cabeça eu estou vivendo aquela situação o tempo inteiro para me Uhum. manter preso ao algoz. Tá. O perdão é: solta, o erro foi dele, ele que vai fazer, ele que é problema dele. Uhum. Se ele vai pagar, se ele não vai pagar, se ele vai viver, se ele não vai viver, problema dele. O meu problema é que eu quero ser feliz, né. A minha, eu levo muito a sério isso, a minha vida é minha responsabilidade. Então, eu começo contando para os alunos do processo Hoffman dizendo: "Você tem raiva? Problema seu. É verdade. É sempre problema seu. O que sai de você, o que você gera, é seu. Você gera mágoa, ressentimento, rancor, raiva, é seu. Eu não sei se vai chegar no outro. Pode ser que sim, e pode ser que não, Uhum. mas me pegou. Então tudo que sai de mim é meu. É, por isso que eu digo para os alunos: eu escolho o amor, porque sai de mim, é meu. Entre o meu raiva, o meu amor, eu prefiro o meu amor. Uhum. E para chegar nesse meu alto amor, eu vou precisar perdoar. Eu vou precisar entender que ninguém é o que é porque quer. Essa para mim o grande diferencial do Bob Hoffman, né. Ele vai dizer que nós somos programados pelos nossos pais, e hoje as neurociências falam isso, né. Nós somos cópia e repetição. O que ele diz que a ciência não diz? Ele diz que todos nós somos uma fonte inesgotável de amor, e que desde a concepção. Para nós nascer é o match, né, é Uhum. espermatozoide com óvulo, ali Sim. nasceu um ser humano, e desde lá ele é uma fonte inesgotável de amor. E essa fonte de amor vai determinar tudo na vida dele, até a gente chegar aqui, onde eu estou, Uhum. né, até virar este ser humano com tudo que ele tem. Só que essa fonte de amor, ela precisa ser alimentada. Ela não ela porque ela está muito num corpinho muito pequenininho. Uhum. Essa criança fica esperando esse amor, e não vem.
O que vem é amor, é muito amor, mas é o amor condicional, é o amor do si. Se você se comportar, se você tirar boas notas, se você guardar sua roupa, se você cuidar do seu irmão, se você for bonzinho com o papai, se você pedir a bênção para a vovó, se. Essa criança começa a acreditar que ela não é boa o suficiente, por isso que não a viram. Aquilo que ela é e que brota não é visto. Quando não é visto, não existe. Uhum. E ela diz: então, eu estou errada. Ser esta fonte, não é. Como que é para ser, então? Nós não sabemos ser gente. E nós só somos gente porque somos educados por gente. Porque o nosso diferencial para os animais é só a linguagem. Nós somos 98% chimpanzé. É o mesmo DNA. É. Só que porque falaram conosco, porque desenvolvemos o significado do amor, Uhum. nós viramos gente. E quem dá esse significado para a gente é pai e mãe. É Uhum. quem nos educa, quem nos cria. Eu digo, gente, esse nome é tão forte, porque a gente diz que Deus é o criador, mas quem nos cria é pai e mãe, e é verdade, porque nós vamos ser cria deles, nós vamos ser cópia e repetição dos nossos pais. Sim. Eu brinco que a nossa infância é um grande caldeirão. E nós somos cozidos nesse caldeirão, no mínimo 12 anos de idade, cozidos ali dentro. É verdade. Tudo que nos acontece nesses 12 anos formam quem nós somos. Mas a responsabilidade de montar esse caldeirão é dos nossos pais. E o Bob é muito simples, então ele diz, ok, tudo que a gente é responsabilidade de pai e mãe. Não vamos ficar catando o primeiro professor, depois o vizinho, depois... Não. É pai e mãe, e nós vamos pôr na conta deles. Uhum. A gente vai viver sem o amor incondicional. E resultado final, né, quando o Bob termina essa teoria, que ele chama de síndrome do amor negativo, que é síndrome do amor que falta. Nós vamos desenvolver vários sintomas. E um deles, e o mais importante, é que nós crescemos sem acreditar que somos bons o suficiente. Eu acredito na minha insuficiência. Eu me conto uma história de que eu não sou bom o suficiente. Eu não atendi às expectativas dos meus pais. Eu não correspondi. Portanto, eu só recebi amor condicional porque é o que eu mereço. Porque eu não sou bom o suficiente. Porque eles não me viram. O perdão é o caminho, é a chave para entrar nesse original, porque o nosso original é ser uma fonte de amor inesgotável. Mas a gente não tem a chave para entrar nesse lugar. Até 3 anos de idade, nós já temos uma placa no nosso coração, a certeza de que a gente não merece. 3 anos. Com 3 anos, nós estamos completamente fechados dentro desse caldeirão. Já tem então Dizendo... uma síndrome de impostor. Impostor. Com 3 anos de idade, a gente já sabe que nós não somos bons o suficiente e que aquilo ali que a gente recebe chama amor. Aí a gente já aprende a desconfiar do amor, a colocar condições no amor, a pensar. A gente não sente mais amor, a gente pensa amor. E a gente começa a explicar por que ama. Fonte de amor só ama. Eu digo para os alunos dizendo, a sua única missão é jorrar. Você é fonte. Uhum. Só transborda. Não tem mais o que fazer. Você vai procurar o quê? Você vai procurar quem? Depois que você acha a sua fonte. Eu brinco e digo, gente, eu acordo de manhã e falo, nossa, muito legal eu ser Heloísa mais um dia. É muito bom. Que bonito. Com tudo que a Heloísa é. Porque eu sou cópia e repetição dos meus pais. E sou. E eles não eram nada maravilhosos, né? Eles eram incríveis, mas eles tinham todo o bem e todo o mal, como todo ser humano, como eu. Agora, me perdoar por ser humana não tem preço, é uma coisa extraordinária eu poder ser eu. E falar, eu sou, é isso mesmo, esse é o meu jeito. E aí eu posso... me perdoando pelos meus erros
e consertando. Como é que eu conserto? Treino, repetição e treino. Então, o perdão é a chave, eu solto. Aí eu solto esse caldeirão, eu solto esse passado, eu solto a responsabilidade, eu solto quem me machucou. Isso é fundamental para crianças que foram abusadas sexualmente, Nossa. porque elas têm traumas gigantescos. Eu digo que o abuso sexual é o máximo da dor infantil. Ela fica em carne viva emocionalmente. Uhum. É o pior que você pode fazer com uma criança. É pior do que uma surra, é violência mesmo. E se essa criança não soltar esse algoz, ela terá dificuldades tremendas na vida adulta, não só dificuldades sexuais, ela terá dificuldades no relacionamento, todos os relacionamentos. E nós somos seres relacionais. Nós precisamos de gente. E se eu tenho dificuldade de estar com gente, pronto, a minha vida Uhum. ficou uma droga. Felicidade é um sonho impossível. Sentir orgulho de ser quem eu sou não dá. Então a chave é soltar esse algoz. A chave é devolver para ele. O abusador foi você. Isto é Uhum. problema seu. E aí a gente volta na ideia de que não é o que acontece conosco. É o que a gente faz com o que acontece conosco. Esse é o perdão. O perdão é o máximo da maturidade emocional. É dizer, ok, esta foi a vida, esta foi a história. O que é que eu faço com isso? Não é negar que existiu uma consequência, negar que Portanto, eu existiu uma não dor, esqueço, né? né? Eu sempre conto de uma surra que a minha mãe me deu, eu tinha 9 anos de idade, que eu tinha certeza que ela ia me matar. Eu tinha certeza. Ela tinha todos os motivos dela, porque eu Aham. levei ela ao limite, mas ela estava com tanta raiva de mim, era uma coisa tão. E eu tinha certeza disso. Por um tempo, isso me machucou muito. Hoje, eu digo, tá no meu caderninho, na minha história, na minha biografia, no capítulo 2, na página 37, tem lá. Eu tomei uma surra com 9 anos de idade. E pronto, parou de doer. Mas é a minha história. Me compôs, eu aprendi com isso. E eu aprendi a me respeitar por isso. E não aprendi, porque quando eu não perdoo, o que eu aprendo com uma surra? Eu aprendo a bater e apanhar. Eu só aprendo a copiar. Quando eu perdoo essa surra, que eu deixo lá, eu aprendo a ser diferente. Ah, tá, eu posso escolher não bater nos meus filhos. Eu posso lidar com a raiva diferente do que a minha mãe lidou. Mas eu não sei fazer isso. Como que eu faço? Eu começo. Eu sempre brinco que o maratonista começou com o primeiro passo. Um dia ele decidiu, eu vou correr. E ele foi correndo. Eu tenho uma super amiga maratonista que ela sempre me conta assim: eu comecei dizendo, eu vou correr desta árvore até a outra. Que legal. Respirei mais 3, 4 árvores. Depois eu disse, agora eu vou desta para outra. Eu não media metros, eu media de árvore em árvore. E ela virou maratonista. Olha só. Então eu Caramba. digo, gente, de poste em poste, de metro em metro, é assim que a gente muda. Mas é com maturidade, é dizer sim, foi. Foi muito ruim mesmo, Uhum. mas tá lá. Tá no meu passado e tá com o algoz. É problema dele, não meu. Porque o que sai de mim é meu. Volta para mim. Escolher ter raiva dele tá saindo de mim. Volta para mim. Quero não, obrigada. Uhum. Isso é perdão. O não perdão é tudo que não é isso. E muito quando a pessoa ela sofre, né, algum tipo de violência, de dor, tem essa questão dela ficar presa à situação e ter o sentimento de culpa também em relação, né, principalmente os casos de O abuso, sem abuso, dúvida, sem né. dúvida. As meninas e os meninos, né? Uhum, Eles acreditam que se eles tivessem sido mais espertos, se eles soubessem uhum, se comportar, se eles tivessem visto, que eles não tinham a menor condição de fazer, eles são literalmente a vítima, sim, né? sim. Não tem a menor condição, mas eles acreditam que se
Eles fossem mais espertos, eles teriam fugido, eles teriam conseguido, eles teriam. eh, E o pior de tudo, as crianças não conseguem contar. Elas não têm espaço dentro de casa. Elas não têm intimidade com seus pais para poder contar. Então, elas vão levando para a vida adulta uma dor, um ferimento que sangra, é verdade. Enquanto não houver perdão, ele vai sangrar. Mas é só você que pode curá-lo. Não tem ninguém, não tem remedinho no mundo que pode curar, porque só você pode perdoar. E o perdão é a cura. Eu vou defender isso até a morte. Lógico. O perdão é a cura. E você traz no seu livro, Heloísa, algumas perguntas, reflexões para quem quer começar, né, essa trajetória, esse processo, né, do perdão, que é um processo. É. O que que você poderia dizer hoje para quem nos assiste, que quer dar esse passo para essa transformação, para essa cura? O primeiro lugar de tudo, é assumir que já passou. Seja lá o que tenha acontecido com você, já foi. Mesmo que tenha acontecido ontem. Foi ontem. Já foi. Ele só está presente hoje comigo porque eu penso, repenso, sinto, ressinto e não deixo esse pensamento embora. Mas ele é só uma lembrança. Eu sempre falo isso, a dor é só uma É lembrança. sempre trazer pro agora, né? Porque o É. nosso cérebro, ele não Hoje, sabe. hoje quando eu atendo as pessoas, a primeira pergunta que eu faço, depois que elas me contam, então me dá um punhado de sofrimento, né? Para a gente entender essa dor, eu digo, sei, entendi. Mas agora, neste exato momento, o que está acontecendo? Eles ficam olhando para mim. É, Igual aqui agora. é igual aqui agora. Não, Nada. porque o que tá acontecendo Nada. aqui agora somos Não nós está três. acontecendo nada. Sim, É. Então não está acontecendo nada. Essa é a sua área saudável, certo? sim. Pega essa área saudável para curar o que está doente. Porque tudo que não é agora é uma lembrança. Eu não tenho certeza do que você está me contando. É só uma Verdade. lembrança. Primeiro que é um ponto de vista. Sim. Eu que vi, eu que senti, eu que pensei. É só meu ponto de vista. E eu ainda me machuco mais, porque eu digo assim, voltando na experiência da minha mãe. A minha mãe me machucou de propósito. Uhum. Não passa pela minha cabeça que a intenção da minha mãe era me educar. Sim. E ela acreditava que se eu apanhasse, sentisse dor, eu nunca mais faria aquilo. Era a crença dela. Ela estava do meu lado, não contra mim. Mas eu vou dizer que ela queria me matar de propósito. Porque ela nunca me amou, porque ela não queria essa terceira filha, porque eu vou inventar uma história Uhum. e eu fico me contando essa história. E enquanto eu ficar me contando essa história, ela é real, não é? Claro, ela acontece. E aí eu vou, Alimentando, né? aí eu vou para Ela. você, eu vou fazer uma consulta, porque eu estou em muito sofrimento, eu vou fazer uma consulta e te contar o que aconteceu. E que eu não consigo esquecer. E que, meu Deus, a minha mãe preferia a minha irmã e não eu. E eu sou muito infeliz porque eu só tenho relacionamentos que me desqualificam. Eu só encontro pessoas. Então, o primeiro lugar é lembrança. O segundo lugar é sair da vítima. Toda criança é vítima. Nós não temos recursos neurológicos. Não, Não tem sistema nervoso maduro. não. É por isso que eu sou copy e repetição, porque eu vou vendo, copiando e tentando, né? Aquela coisa da menina colocar o salto alto da mamãe, Uhum. colocar a gravata do papai. Eu estou experimentando. Assim como eu faço isso, eu faço todas as coisas. Como meus pais lidavam com a raiva. O que eles faziam quando eles estavam com raiva? Eu sei que eles estão com raiva. Eles estão se comportando como? A minha mãe ficava chorando no quarto, meu pai batia a porta. Eu vou aprender. Quando eu estou com raiva, eu oscilo, me trancar no quarto ou então bater a porta. Porque é aprendizado. Eu estou construindo sinapses, certo? Uhum. Enquanto eu estou crescendo. Quando eu chego na vida adulta, elas estão durinhas. Uhum. Sinapses. Aprendeu. Ponto. Tá aprendido? Como é que eu faço? E aí os alunos falam assim, como eu faço para trocar? Gente, não tem troca.
Eu não tiro uma sinapse e ponho outra no lugar, tá aprendido. Vamos lá, vamos estudar o cérebro, tá ali, né? Só que é um pedaço. E eu brinco com eles que eu digo, gente, o nosso cérebro é um slime, né? É molinho. Quando te chamarem de cabeça dura, foge, porque é uma bruta crítica. Porque na cabeça dura não tem aprendizado. Mas tem partes endurecidas em nós. Treinou, ficou duro. É só isso que eu faço. E o Bob vai dizer, são comportamentos compulsivos e automáticos. Quando eu vi, eu já fiz. E nesse sentido, o que eu tô pensando aqui é que vem a questão do apego, né? Eu tenho dificuldade para me desapegar até do que é ruim, Isso. né? Por quê? Porque esse é meu lugar de conforto. Embora seja absolutamente É desconfortável. lugar de conhecimento. Isso. Porque assim, esse lugar eu sei fazer. É assim, bateu, levou, eu sei fazer isso. Dói, mas eu sei. Agora bateu, tá, não é para... Tá, então faço como? De que jeito? E aí a gente tem, eu não sei quantos milhões de células nervosas úteis, prontas para fazerem uma Esperando afinidade, né? Prontas para fazer uma amizade com a outra e construir novas sinapses. Nós aprendemos até o final da vida. É por isso que eu vou insistir que é treino, repetição e treino. Mas eu vou treinar um outro jeito de me comportar. Se eu sinto de outro jeito, lembra que sentimento e pensamento geram um comportamento. Ele é a base do meu comportamento. Eu não quero mais aquele comportamento. Ok, então o que eu vou fazer para soltar aquele sentimento? Foi muito ruim aquela situação. Eu não vou falar que foi legal. Foi muito ruim. Mas já foi. Eu posso fazer diferente com ela. Então, quando eu estou com raiva, se eu não perceber, se eu estiver inconsciente, eu vou ser tão violenta quanto a minha mãe foi comigo. É compulsivo e automático. Ou então, se eu estou com raiva, eu me submeto à violência do outro. Que foi o que eu fiz ali. Eu tinha raiva da minha mãe porque ela estava me batendo. Mas eu estava completamente submissa a ela. Mas Então, você não mora na raiva. isso, mas eu tenho relacionamentos que repetem e repetem aquele mesmo comportamento. Sim. Que eu juro que não vou viver mais, mas eu estou vivendo num casamento tóxico, numa relação com meu filho tóxica, numa relação de amizade dentro da empresa. Eu estou reproduzindo, eu tenho um algoz e eu sou a vítima. Ou eu sou o algoz e faço uma vítima. Eu fico sem saída. Porque essa é a tal da sinapse que eu fiz enquanto eu apanhava da minha mãe. Só que eu não tenho consciência disso. Então, o que o autoconhecimento faz é te dar consciência disso. E aí, a hora que você tem consciência, você fala, te interessa ficar com esse comportamento? Não, não me interessa. Eu estou cheia desses relacionamentos que não funcionam. Então, solta a sua mãe. Perdoa, isso já foi. Deixa esse lugar como história. E a história nos compõe, ela não nos define. A história não nos define, ela nos compõe. E aí eu agradeço e digo, opa, a minha mãe estava do meu lado. Eu tenho tantos outros motivos para agradecer minha mãe. E não ficar presa e dizendo a minha mãe era uma violenta. E agora eu sou violento ou atraio violentos. Que é só isso que a gente faz na vida, a gente fica repetindo a infância. Só com o perdão que a gente para. A gente ganha adultez. Adultez com o perdão. Ah, tá, isso é uma lembrança. O que eu escolho fazer com essa lembrança? Eu posso ser vítima? Esse é o passo importante. E sair da vítima é muito difícil. Porque ser vítima é delicioso. Tem ganho secundário. Nossa, que delícia! É muito gostoso dizer que a culpa foi sua. É uma delícia. E eu não tenho nada a ver com isso. Gente, não é assim? E acontecem coisas e não foi você que fez. Eu falo assim, gente, a gente parece aquele programa do chefe lá, né? Que toca a campainha e as pessoas assim... Tiram. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim. A gente é louco para tirar a mão e dizer eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos tudo a ver com isso. Nossos relacionamentos são intrincados. A guerra no mundo é problema meu. Sou eu estou ali, eu sou humana.
Tá tudo junto e misturado. Mas a gente adora ser ET Uhum. e dizer que não tem nada a ver com isso. Aham. Eu não tenho nada a ver com isso. A culpa é do outro. A culpa é do trânsito, a culpa é da chuva. Agora a culpa é do Trump, a culpa é do Lula, a culpa é de quem está no auge ali, quem está na frente. A gente fala, essa é a culpa, está culpado. Não importa o partido, quando vier o outro, a gente Ele é vai o falar que é o outro culpado. que é o culpado, né? É. Porque a gente vai extrapolando, porque ser vítima é muito confortável. Dói, mas é muito confortável. Por isso a gente tem, essas são as duas, primeiro pensar que é uma lembrança e depois sair do papel da vítima. Uma dúvida, né, que os pacientes trazem para mim também é sobre até uma pressão, às vezes, social, sobre o perdão, ter um tempo para o perdão, né? O perdão é uma escolha ou é o tempo cura tudo? Essa famosa frase, né? Então, é uma questão também de delegar, né? Sempre comenta um pouco sobre isso, o tempo É. e o perdão. O perdão sempre é um processo, porque eu preciso localizar exatamente de quem que eu tô com raiva. Uhum. Porque eu tive raiva da minha mãe, porque ela me bateu. Mas eu tô com um marido aqui que me maltrata. E a gente vive se engalfinhando. Ora ele me bate, ora eu bato nele. Não é físico, Uhum. mas a gente vive numa relação muito ruim. E eu tenho muita raiva dele. E aí eu acho que eu tenho que perdoá-lo. Na realidade, eu tenho que perdoar minha mãe. Uhum. Eu tenho que perdoar a origem. E aí, consequentemente, eu volto para lá e digo, acho que o pai dele e a mãe dele viviam a mesma coisa. Ele tá tão compulsivo e automático como eu. Aí eu posso transferir o perdão e posso mudar de comportamento. Então, tudo isso é um processo. Uhum. Mas, basicamente, perdão é uma decisão. Independe do processo, independe da vontade, é uma decisão. Eu decido. E aí, a hora que você decide, faz... Tuf, e faz. Cara, é mesmo. Eu posso assumir que aqui foi o melhor que ela pôde fazer, não deu para fazer diferente. E posso assumir que aqui eu tô no repeteco. Uhum. Qual que é a minha parte? Olha só. Porque nesse relacionamento eu tenho 100% de responsabilidade no meu 50%. Perfeito. Então, do meu 50%, o que eu faço? Porque é meu. Eu tenho que garantir essa minha parte, É meu. né? Aham. Às vezes não dá para ficar junto mesmo, porque o outro não muda, não percebe e vai continuar batendo. Você Como tem é que é o nome disso mesmo? Quando você perdoa, mas não precisa conviver. É isso, convivência mesmo. Perdão não é reconciliação. Eu não preciso ficar com aquela pessoa, né? Não precisa. Que tem essa ideia Às também, né? Se vezes, perdoa, tem às que estar vezes você junto, pode né? Bom, no processo tem muitos recasamentos, porque os alunos vão fazer, nós não deixamos fazer casal, mas vai fazer um e depois vai fazer o outro. Tá. E daí eles têm 3 meses de lição de casa. Nesses 3 meses não é para tomar nenhuma decisão. E aí nesses 3 meses eles têm tempo de conversar e os dois mudam. E os dois mudam e de repente caem e pisam no tomate. E os dois voltam e falam, pera, não é nada disso que a gente queria, lembra que a gente combinou, vamos começar tudo de novo. E é possível, a gente reencontra os casais 10 anos depois num outro nível de relacionamento. Uhum. Mas os dois toparam a responsabilidade. Foi uma decisão. Às vezes, um não topa. E aí o outro diz, bom, obrigado, né? Valeu, eu tentei. E não é assim, eu tentei hoje. Não, é Todo um dia, caminho, Diariamente. né? Porque qual é a minha experiência? Quando eu mudo o meu comportamento, o outro muda também. Ele me magoou. E eu digo para ele, eu não vou dar resposta, porque eu tô muito brava agora. Agora eu tô tão nervosa que tudo que eu falar vai magoar você. Então, amanhã a gente conversa. No dia seguinte eu faço isso de novo. No dia seguinte eu faço isso de novo. Chega uma hora que ele fala, esse jogo relacionamento amoroso, principalmente, qualquer relacionamento, mas o amoroso é um lindo jogo de ping-pong. Se você largar a raquete, não tem mais jogo. O outro pode topar, vamos jogar amarelinha, vamos jogar palitinho, ou não querer sair desse jogo. E aí é sua escolha.
Fico ou não fico. É uma renúncia, né? É, Renunciar porque ao deste orgulho. jeito eu não quero. Tá. Mas é tentativa e erro, né? Não é assim, ah, tá, ele fez isso comigo e não quero mais. Não, isso é irresponsável. Muda primeiro, o outro muda também. Porque você trouxe, por exemplo, a questão, às vezes, da pessoa se fazer de vítima, mas tem um outro extremo também na questão, quando a pessoa é magoada, a pessoa se tornar vingativa, né? Então, a pessoa, ela passa a alimentar aquele ódio, aquele rancor, e isso também é tão prejudicial quanto a vítima, Você né? sabe que toda vítima é vingativa. Hum, Como ela vai mostrar esse olha vitimismo? só. Então, toda vítima, porque toda vítima vai se vingar do algoz. É por isso que a gente não gosta de sair da vítima, porque enquanto eu tô na vítima, eu posso continuar me vingando Sua do algoz. vingança ali o tempo Uhum. Eu todo. vou ficar deprimida, eu não vou sair da cama, eu vou ficar doente para provar para o algoz, olha o que você fez comigo. É uma tortura, É uma né? Ali. tortura. E às vezes o algoz nem percebe. Tá nem aí. Ele tá Tá- vivendo a vida dele. Tá tudo aqui na cabeça da gente, tá tudo aqui. Eu falo, gente, a gente só é o que a gente pensa. E as historinhas que a gente se conta. Sim. E aí eu que me fico veio me em mente? contando aqui uma doideira, o outro Ah. nem sabe do que eu tô Tá falando. sofrendo à toa, Tá né? sofrendo à toa. E pensando agora, me vê uma coisa aqui, do nosso tempo agora, essa disseminação do ódio, né? Os haters que e briga e ofende, e persegue, isso tem a ver também com não perdão? São pessoas ali que são nutridas pela raiva, pelo ódio? É. Mas na realidade, elas também são uma fonte de amor inesgotável. Uhum. Elas só não sabem disso. E elas, como nós, estão buscando amor. Na medida em que elas têm público, elas se sentem amadas. Olha. E elas são alimentadas a continuar no ódio para ter mais gente aplaudindo, para elas se sentirem amadas, Para ser vista. para ser vista. No fim e ao cabo, todos nós, o nosso único desejo na vida é amor. E a nossa missão é amar e sermos amados. É só para isso que a gente nasceu. E a gente vai usar os recursos disponíveis para viver esse propósito, mesmo que esse recurso seja a criminalidade. E falando de recursos saudáveis, positivos, no seu livro você traz o processo Hoffman. Comenta um pouquinho para o nosso público, né, o que é este processo, onde, como fazê-lo. Conta um pouquinho para gente. Bom, o processo Hoffman, gente, é um curso. Ele é só um curso, mas ele é uma metodologia que foi criada pelo Bob Hoffman, que tem essa visão. Basicamente, nós somos uma fonte inesgotável de amor. O processo é como subir uma montanha e no pico do processo está o perdão. A partir daí existe uma divisão de águas na sua vida. Existe um antes e um depois. E aí você começa a descer essa montanha para voltar para a sua vida de outro ponto de vista. Você saiu daqui e vai voltar para a vida de outro ponto de vista. É isso que ele vai defender. E que você, como identidade, é uma fonte de amor. E a sua missão nessa terra é amar e ser amado. Com os seus talentos, com os seus recursos, do jeito que você é colocar a serviço tudo que você é para amar e ser amado. E não é ser amado pelo outro. É o auto-amor. É ser amado por você mesmo. Que é o que você falou, né? O perdão mais difícil é o auto-perdão. É. A hora que eu posso olhar para mim e dizer, ok, calma. Eu sei, você errou. Me acolho. Tá bem, vamos ver como é que a gente pode fazer diferente. Porque todo erro exige uma indenização. Eu digo que o perdão não é assim, tá, me perdoe. Não, é o que eu faço para diminuir a sua dor. É difícil, né? Eu falo, gente, o perdão é como uma batida de carro. Se é você que bateu no carro, você tem que indenizar o outro. E como não confundir, né, o perdão com permissividade? Isso, porque você tem que indenizar. Tá. Essa é a diferença. E porque não tem jeito. Se você bateu, é ir lá pedir perdão e dizer o que é que eu faço para sua dor ficar menor. É responsabilidade minha. Desaparece da minha frente. Ok.
Eu acho que você tem, ok. É como eu vou te indenizar. E sempre no equilíbrio, né? Então as pessoas falam assim, mas e se ele me abusar? Não, nada disso. Não vamos começar um caminho novo, né? Uhum. É dizer, bom, eu vim te pedir perdão, mas o que você está me pedindo não Não dá, dá. não dá, sinto muito, e a gente para por aqui, para um não continuar batendo no outro, né? Então, essa é a minha obrigação. Eu não posso deixar que o outro me bata. Mas não é que assim, eu dou a cara e se ele me bater, eu revido porque eu não posso deixar. Eu nem ponho a cara, Uhum. né? Existem situações que eu sei que vão me tirar do sério. Eu não vou. Tá. Eu sei. Tem uma parte do meu cérebro programada e eu sei que ela não morre. Os neurocientistas chamam de cérebro da sobrevivência. Esse é o cérebro da sobrevivência. Se eu tiver com medo, se eu tiver tiver se eu tiver preocupada, esse cérebro vai me salvar. Uhum. E então eu não posso me colocar em risco, porque eu sei que eu sou violenta, eu sou grossa pra caramba, eu aprendi isso. Uhum. Não tem essa história de que eu nunca mais vou ser grossa. Para com isso. Se eu estiver distraída e alguém me machucar, nossa, bateu, levou. Depois eu falei, eita, não era isso que eu queria. Eu estava totalmente distraída, Sim. né? Aí eu volto lá, falo, bom, como é que a gente conserta isso? Às vezes dá para consertar, às vezes não dá. Às vezes não dá, mas eu me perdoo por isso, porque eu fiz a minha parte. Como é fazer minha parte? Eu coloco energia boa no mundo. Enquanto eu tiver raiva de você, eu estou alimentando a guerra, que está lá longe, mas eu estou alimentando. Então, tudo que se coloca de ódio, primeiro que volta. É uma pena que as pessoas não sabem disso, mas tudo que sai, volta. Lei do universo, né? Não tem jeito, né? E depois eles só estão. Essa é a experiência da compaixão. A gente olhar para as pessoas e ter certeza de que ninguém é o que é porque quer. As pessoas tiveram uma infância. O que será que elas viveram e aprenderam nessa infância para ser este adulto odioso? Alguma coisa tem aí. Porque tudo que ela está buscando, exatamente como eu, é amor. Mas eu tive a sorte de ter estes pais, né? Que eram horrorosos, mas que eram ótimos. E aí eu pego a parte ótima deles e consigo. Essas pessoas não têm o ótimo. Elas só têm o horroroso. E aí elas pegam que parte para reproduzir? Elas vão reproduzir o pior. Então, olhar para isso diminui a raiva que a gente tem dos raivosos. Portanto, eu estou colocando menos raiva no mundo. É meu. É problema meu. Não é problema do outro. Tudo que eu faço é sempre problema meu. Quando eu reajo ao outro, eu estou na vítima. E para quem está escutando a gente, quem está vendo o podcast, se tiver uma mensagem para você deixar, olha, por onde eu começo? É um processo lindo, mas o que é o auto-amor, o que é o auto-perdão, meu Deus, as pessoas elas estão te escutando, mas possivelmente isso é só um conceito na cabecinha delas. Como que essas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, elas tornam isso possível? Qual é o primeiro passo? Qual é a próxima árvore? Então, é respirar e se observar. Eu sempre digo isso. O primeiro passo é: o que eu estou vivendo? Eu estou tremendo, eu estou com vontade de chorar, eu estou com raiva. O que aconteceu para eu viver isso? O fulano, o que o fulano fez? Julga esse fulano. Ele foi o quê? Ele foi maldoso, ele foi agressivo, ele foi violento, ele foi bruto, ele foi. Uhum. Onde está tudo isso em você? Porque não é o outro, é você. Atenção é a palavra de ordem do autoconhecimento. Fique atento a você. Lembrando que é um processo e nós somos neuróticos em recuperação. A gente não tem cura. Então, muitas vezes, a gente precisa, no primeiro dia do processo Hoffman, que é uma metodologia que dura 7 dias, num hotel fechado para isso. Ele é totalmente
é uma imersão, você fica sem contato com o mundo externo. Isso significa que nós vamos recolher seu celular, seu iPad, seu iPod, seu fone de ouvido, seu computador. Nem sinal de fumaça você não pode ir lá, né? Por quê? Porque toda a metodologia é se voltar para si mesmo. É olhar para tudo isso e tem método para fazer isso, né? Então, assim, eu quero fazer sozinha. Eu digo autoconhecimento a gente não faz sozinho, porque autoconhecimento a gente precisa do outro. Eu sou simpática com você e sou muito grossa com você. É na relação que eu existo, não é sozinha. Eu sou simpática e grossa com quem? Não é na relação que eu existo. Então eu preciso do outro. E preciso, inclusive, do terapeuta. Eu preciso que alguém me dê um caminho, que alguém me escute, que alguém possa contar o que está acontecendo na minha cabeça. Porque às vezes eu estou tão confusa que eu digo... E aí se alguém ouve com atenção e me desenha, fala, tá, tô entendendo isso. É por isso então que eu tô aqui. Isso é um bruto insight, isso já mudou o caminho, né? Então é um processo, mas é um processo de sempre decisão. Eu quero me ver. Qual é a ferramenta que eu vou usar para isso? Então não tem assim, eu digo sempre isso, não coloque palavra na minha boca, eu nunca disse que é fácil. É trabalhoso. Mas é possível. Mas é possível. E Se aconteceu comigo, pode acontecer comigo. O meu caso é muito grave. Então, se aconteceu comigo, se eu pude perdoar, qualquer um pode. E para quem está assistindo aqui, quiser te encontrar nas redes ou quiser fazer o método Hoffman, aonde que essas pessoas te encontram? Bom, primeiro eu sou muito aparecida. Então, onde você procurar Heloísa Capelas, você vai achar. Eu estou em todas as redes. E depois tem o Centro Hoffman. Você pode encontrar o Instagram do Centro Hoffman, o site Centro Hoffman. Hoffman é H-O-F-F, M de mamãe, A e N de navio. É o nome do Bob Hoffman, que é o criador do processo, que criou lá em 67 na Califórnia. Tem um site cheio de informações e você pode preencher lá um formulário e alguém entra em contato para te contar mais sobre essa metodologia e para te colocar o que precisa fazer, né? O que precisa acontecer antes de ir para lá. Tá ótimo. É um caminho. Heloísa, a gente está muito grata por te receber aqui. Foi um Obrigada. presente. Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui no Serenamente. Você trouxe informações preciosas para a nossa vida, com certeza. Abriu muito a nossa mente em relação a muitos processos que também a gente está sempre aprendendo nessa vida, Sem né? dúvida, sem Então, dúvida. te agradeço. É até o fim da vida, tá? Até o Não fim da quero vida. desanimar vocês, mas é Que até bom, o fim. que bom. E a gente preparou aqui uma lembrancinha para você, um carinho, serenamente, para Que você. lindo! Ai, que gostoso! Bombons! Ai, que Bombonzinhos. legal! Pra Adorei esse nome, viu? O nome, o logo, muito lindo. Parabéns. Obrigada. Parabéns, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu sempre adoro falar do perdão. Ai, que Ah, maravilha. muito obrigada. Nós que agradecemos, Heloísa. Com certeza, a gente só vai ser a primeira parte, porque tem outros best-sellers dela para ela vir aqui compartilhar conosco um pouquinho. Hoje foi só uma pitadinha. Se você quer ir aprofundar aqui, né, de colocar aqui bem aqui, ó, dar um logo, gente, nesse tema, indico para você que é terapeuta, para você que tem um processo de dor também, está passando, é um livro que eu acho que tem que ser obrigatório. Gente, uma coisa que é maravilhosa, é uma leitura, igual eu estou batendo papo com ela aqui, parece que eu estou conversando com ela no livro. O tanto que é uma linguagem gostosa, acessível e assertiva. Então, para você que precisa aperfeiçoar nesse tema, e todos nós precisamos, vai a indicação, já compartilha esse podcast com quem você sabe que tem aquele processo ali de dor, de sofrimento, porque, como disse a Heloísa, nós temos que transbordar, ser fontes, né, de coisas boas e principalmente de amor. Agradecemos muito todos vocês, um forte abraço e até a próxima!